Olá, meu nome é Matheus Eduardo Bocardo, professor efetivo no Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, e atualmente doutorando no Programa de Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. Vou compartilhar minha tela e apresentar um trabalho que eu, juntamente com a professora Renata Meneghetti, enviamos para o Congresso Internacional de Movimentos Docentes. Nosso trabalho intitula-se Pensamento Computacional e Metodologia de Resolução de Problemas. Aqui, faremos uma breve apresentação do pensamento computacional, da metodologia de resolução e algumas aproximações entre essas áreas. O termo pensamento computacional foi desenvolvido pelo Seymour Papert, que era matemático, pioneiro da inteligência artificial, e ele acreditava no potencial da utilização de computadores em sala de aula. O Papert foi pai da linguagem de programação Logo, aquele da tartaruguinha, e era calcado nas ideias do construtivismo. Em 2006, a cientista da computação Janet Wing, ela retoma esse termo pensamento computacional e define alguns elementos que correspondem a ele, sendo como uma habilidade fundamental a todos, tão importante quanto ler, escrever, realizar operações matemáticas, e que o pensamento computacional está relacionado com a capacidade de resolver problemas e deveria ser ensinado para as crianças. Ela lista alguns elementos que são presentes no PC, como abstração, decomposição, pensamento recursivo, paralelismo e reconhecimento de padrões. Vários autores seguem a mesma linha da Janet Wing, entre eles Barry Stephenson, que acreditavam que o pensamento computacional é uma maneira de resolver problemas que pode ser elaborada e desenvolvida utilizando o computador, levando os alunos a desenvolverem suas próprias ferramentas. Esses autores elencam 9 habilidades fundamentais para o desenvolvimento do pensamento computacional, como coleção de dados, análise de dados, representação de dados, decomposição do problema, abstração, algoritmos e procedimentos, automação, paralelização e simulação. E a Davi, Stephenson e Hong acreditam que desenvolver o pensamento computacional nos estudantes os capacitaria a criar, projetar e desenvolver tecnologias, ferramentas e sistemas com possibilidades de evolução em qualquer área do conhecimento. Silva e Meneghetti acreditam que o pensamento computacional engloba competências e habilidades que são exploradas através dessa lógica computacional e podem ser desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento, inclusive a matemática. Percebam que os autores anteriores, eles colocavam o PC para diversas áreas do conhecimento. Aqui tivemos um primeiro momento em que são elementos específicos para aprendizagem de matemática. O PC, ele representa uma forma de pensar para resolver problemas sustentados por elementos como abstração, decomposição, simulação, paralelismo, entre outros. O objetivo é formar pessoas capazes de resolver problemas, enfrentar e resolver situações do cotidiano em qualquer área de sua atuação. Em relação à metodologia de resolução de problemas, essa é uma entre tantas tendências em educação matemática, e resolver problemas, segundo Onushiki e Alevato, na história da matemática já existem registros sobre civilizações antigas da China, Grécia e Egito que já tinham isso como uma forma de ensino, uma resolução de problemas. E alguns problemas são até semelhantes ao que são encontrados nos livros didáticos de hoje em dia. João Pitombeira de Carvalho, ele acredita que nos anos 70 e 80, as tendências em educação foram se consolidando e a resolução de problemas foi uma delas que se consolidou. E ele mesmo dizia que a resolução de problemas é uma atividade que exige participação ativa. Ele até brincava que resolver problemas não era esporte para espectadores. Ele destaca os trabalhos pioneiros do Jorge Polya e do Paul Ramos. O Polya é o autor daquele famoso livro A Arte de Resolver Problemas, onde ele apresenta uma heurística específica de resolução de problemas para matemática. Esse livro é muito atual e serve de ponto de partida para vários trabalhos nessa linha. O Polya, ele divide a resolução de problemas, o processo de resolução, em 4 etapas, como compreensão do problema, estabelecimento de um plano, execução de plano e o retrospecto. O Ramos foi autor de várias coleções específicas para resolução de problemas. Ele era matemático e acreditava que os problemas e suas soluções eram o personagem principal do ensino de matemática
E ele ainda complementava que os problemas eram o coração da matemática. E qual é a importância de utilizar a resolução de problemas em matemática? O D'Ambrosio enfatizou que a resolução é uma metodologia de ensino que o professor propõe aos alunos algumas situações a serem exploradas e investigadas, obtendo novos conceitos. Onushik e Alevato afirmam que a resolução de problemas, se considerada como metodologia de ensino e baseada, alicerçada nas ferramentas do construtivismo e do socio-interacionismo de Vygotsky, trazendo o problema como gerador de novos conteúdos e conceitos matemáticos, estará contribuindo para a construção do conhecimento matemático. Mas, afinal, quem é um problema e qual é a definição para problema? Existem várias definições, não apenas uma definição para problema. Xi e Glaser, por exemplo, argumentam que um problema pode ser obtido na tentativa de solucionar um quebra-cabeças, uma questão de cálculo, situações do dia a dia, como economizar água, por exemplo, e não somente problemas matemáticos. Onushik e Alevato apresentam que problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer. Ainda essas autoras dizem que o problema é visto como ponto de partida para a construção de novos conceitos e conteúdos, e que o aluno ele é co-construtor do seu próprio conceito, e os professores são responsáveis por conduzir esse processo. Lembrando aqui que o que é um problema para um aluno pode não ser para outro, devido ao contexto social, contexto geográfico da localização da escola e vários outros elementos. Onushik e Leal Jr. apresentam um roteiro para resolução de problemas baseado em 10 fatos, em 10 passos, que são esses listados aqui. Lembrando que esses passos são apenas uma proposta de resolução de problemas. Cabe ao professor apresentar um problema motivador para os seus alunos e seguir esses passos de acordo com a situação, de acordo com a sua sala de aula. O pensamento computacional é uma metodologia de resolução de problemas no contexto do processo de ensino de aprendizagem de matemática. Até esse ponto, a gente percebe algumas aproximações entre o pensamento computacional e a metodologia de resolução. Inicialmente, ambos têm o problema como um elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Ele é o ponto de partida de cada uma dessas áreas. O pensamento computacional é baseado em alguns elementos que a gente já viu anteriormente. A metodologia de resolução de problemas, ela, como metodologia de ensino, ela deve iniciar com um problema ou um conjunto de problemas motivador para a construção de novos conteúdos. Se a gente for comparar alguns passos trazidos pelo Polya, Barry Stephenson, Onushik e Leal Jr., a gente vai ver muitas semelhanças entre eles. Por exemplo, a compreensão do problema do Polya é algo muito próximo, muito semelhante da coleção de dados, análise e representação de dados do Barry Stephenson, que é muito próximo, muito semelhante da leitura individual e leitura em conjunto de Onushik e Leal Jr. Nesse ponto, eles pedem que o aluno ele leia o problema, compreenda o problema, e a partir daí ele trace o caminho que ele vai seguir para resolvê-lo e utilizar as ferramentas necessárias para isso. Silva destaca a importância da leitura e compreensão de textos para que o aluno consiga obter informações a partir do problema para solucioná-lo. E a matemática, ela oferece muitas possibilidades de implementação de atividades relacionadas ao pensamento computacional e metodologia de resolução de problemas, desde as séries iniciais até os cursos de graduação, pela vastidão de assuntos, de temas, de conteúdos que estão presentes nessa área. Inclusive as atividades desplugadas, que são aquelas que não precisam do computador para serem aplicadas. Algumas considerações finais. A gente pode observar que o PC e a metodologia de resolução de problemas possuem características próprias, mas elas também possuem características que são muito semelhantes. Existe uma interseção muito grande entre elas. Ambas são apoiadas no construtivismo. O aluno é o personagem principal na busca de conhecimento
e ele é um sujeito ativo na construção de novos conceitos motivados a partir dos seus problemas. Os problemas, eles exercem um papel fundamental, um papel importantíssimo no processo de ensino e aprendizagem. São temas relativamente atuais, há muito a ser explorado, muito a ser feito para que seja implementado da maneira mais correta possível. Como disse o Biratan D'Ambrosio uma vez, educação é preparar para o futuro. Estamos indo em direção ao futuro? Aqui temos algumas referências que foram utilizadas no trabalho escrito, e desde já eu agradeço pela possibilidade de apresentar o nosso trabalho e pela oportunidade de fazer parte do Congresso. Muito obrigado.